Deus é bom, queridos. Amém? Então nós estamos em um tempo, nós vamos falar um pouco sobre o Espírito Santo e seus dons. Há uma necessidade de compartilharmos mais sobre o Espírito Santo nessa igreja. É importante que eu e você entendamos plenamente o que temos nele, o que somos nele e o que ele é em nós. Amém? É importante, queridos, que nós creiamos na pessoa do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma pessoa. É necessário entendermos de cara que o Espírito Santo é uma pessoa. Amém? Jesus Cristo, dando as suas últimas instruções para os seus discípulos, ele disse: olha, eu dei autoridade a vocês, agora eu quero que vocês vão, preguem o evangelho a toda a criação, ou a todas as pessoas, ou em todos os lugares, em todas as nações, preguem o evangelho, ensina-os a guardar tudo que vocês receberam e batizem no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entendemos a Trindade Santíssima, que Deus é Pai, que Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Os três são um, andam em unidade, mas são três pessoas: Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus Pai é o Criador de todas as coisas, você sabe disso, não? A Bíblia diz que o poder, a excelência, a sabedoria de Deus claramente se reconhece por meio das coisas que foram criadas. Queridos, não dá para entender cientificamente você jogar uma semente tão pequena na terra e de repente ela é uma árvore. Não dá para entender cientificamente uma simples semente virar uma criança e depois virar um adulto forte igual eu, e bonitão assim. Por meio das coisas que foram criadas, nós entendemos que Deus existe, que Ele é o Criador de todas as coisas. Amém? Entendemos o Filho, porque desde o começo do mundo nos foi falado a respeito do Cristo, que Ele seria enviado e quando Ele viesse, salvação chegaria, não só para os judeus, mas também para toda a humanidade, e chegou em Praia Grande. Amém. Graças a Deus por isso, queridos, chegou em mim, porque eu estava totalmente perdido, mas um dia falaram desse Cristo para mim, eu disse: rapaz, Ele é bom demais, Ele me ama mesmo, todo torto do jeito que eu sou, Ele ama. Eu disse: então eu quero Ele. Amém? Precisamos entender também a pessoa do Espírito Santo, o qual Ele mesmo disse: olha, eu vou para o Pai. Ele veio trazer salvação à terra, querido, mas quando Ele veio, Ele teve que morrer pelos nossos pecados, e não cabia a Ele ficar aqui com o corpo glorificado. Amém? Então Ele disse: eu vou para o Pai. Se eu não for, o outro Consolador não vem, mas quando eu for, enviarei o outro Consolador, o Espírito da verdade, e esse Espírito da verdade guiará você a toda a verdade. Então, o primeiro atributo do Espírito Santo é estar dentro de você, guiando você a toda a verdade. Isso já é bom, porque quando o diabo vem e fala para você: nossa, você está feio, você diz: não, eu estou lindo, eu sou edifício de Deus, eu sou lavoura de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou igual a Deus, Deus me fez a sua imagem, conforme a sua semelhança, então eu sou lindo, sou perfeito, não egocêntrico, amém? Mas entendendo que Cristo está em você. Então isso não é ego, não é egocentrismo, é cristocentrismo, é colocar Cristo no centro. E Cristo está em você, o Espírito dele está em você. Amém, queridos? Então, lá no Velho Testamento já havia promessa a respeito do Espírito Santo. Nós vamos falar sobre o Espírito Santo e os seus dons. Você percebe ali nas fotos que eu só coloquei mestres e eu, para estar ensinando você. Só gente grande e eu, tu viu lá, né? Então, quem vai ensinar, na verdade, são elas. Eu só vou introduzir para você um pouco do que vai ser ensinado. Amém, queridos? O Espírito Santo e seus dons... nós temos base em um livro do Kenneth Hagin, que se chama O Espírito Santo e Seus Dons. Então, se você quiser adquirir, também nos procure, nós vamos correr atrás para você. Amém? O Espírito Santo e seus dons é muito importante, querido, porque, deixa eu explicar um pouco a respeito de Kenneth Hagin. Kenneth Hagin, ele pegou um tempo difícil da igreja, onde as igrejas denominacionais, elas tinham dificuldades, igrejas tradicionais, porque no século XIX, as pessoas, elas ainda não havia o entendimento que nós temos hoje, porque hoje você tem um entendimento muito vasto. Hoje você tem o Google, que te fala a respeito de qualquer coisa. Se você quiser tirar dúvida, você chega lá no Google e o que significa a palavra tal, ele vai te dar. Se você quiser traduzir do inglês para o grego, do grego para o português, o que você quiser, o Google vai trazer para você. Então, nós temos hoje a tecnologia que nos atende. Mas aquele povo do século XIX, eles não tinham esse conhecimento. O conhecimento cresceu, queridos, chegou até nós.
Hoje eu posso dizer que você nem precisa mais que eu ensine você. Eu começo o versículo, você termina. Não é assim? Uma igreja cheia da palavra, não é assim? Então a palavra chegou até nós, mas eles não tinham esse conhecimento. E por não ter esse conhecimento, entendia-se que Deus era um Deus religioso. Sabe aquele Deus do Amém? Parecia até um coral na hora do amém, não parecia? Então as igrejas, elas eram tradicionais, elas tinham dificuldade de receber aquilo que nós temos. Essa alegria de chegar na igreja e dar uma gargalhada, no século XIX, era irreverência. Esse negócio aqui era do demônio. Quantos já ouviram falar que isso aqui era do demônio? Já ouviu falar que isso aqui é do demônio? Agora, que bom saber que isso aqui não é do demônio, que música é uma coisa de Deus, que na verdade o demônio, quem tocava música virou demônio, e agora ele chateado porque a gente toca música, diz que isso aí é dele. Não é dele não, queridos. Isso é nosso. E como é gostoso dançar nesse som, não é não? Estou voando, né, Caio? Como é gostoso dançar debaixo desse som, mas tudo isso era do demônio. Por quê? Porque a tradição, a religiosidade prendia as pessoas. Agora fique imaginando você, uma igreja religiosa nos dias de hoje, como seria difícil. Mas graças a Deus pelo conhecimento que chegou. Mas Kenneth Hagin, ele teve revelações a respeito do Espírito Santo, ele teve experiências com o Espírito Santo, e ele passou essas experiências. Quantos aqui tiveram experiência com o Espírito? Quantos são batizados no Espírito Santo? Aleluia. Então você já teve experiências com o Espírito. Agora imagina você tendo essa experiência, sabe, em um lugar onde ninguém conhece, você ia querer falar dele. Você ia querer ensinar. Então Kenneth Hagin começou a ensinar as igrejas e pastores começaram a receber batismo com o Espírito Santo. Eu estou falando de pastores, mestres, conservadores. Pessoas que eram totalmente conservadoras, sabe? Vir num púlpito sem uma gravata, querido, é pecado demais. É mais pecado que matar uma pessoa lá fora. Os conservadores, queridos, eles tinham isso. Você via um crente andando de camisa social e gravata num dia de segunda-feira normal, indo para o trabalho, porque eles se tornaram conservadores, eles não tinham o entendimento que nós temos hoje, que você tem o Espírito Santo. Sabe quando você está pelado tomando banho? Sabe que o Espírito Santo está lá? Amém. Pastor, mas assim? É. Se eu falar para você que conservadores tomavam banho de roupa, com medo do Espírito Santo, está vendo? Ele vê através da roupa. Ele vê o coração. Amém? Então, Kenneth Hagin ensinou no século XIX muito sobre as realizações do Espírito Santo, sobre o Espírito Santo e seus dons, sobre a palavra e o Espírito Santo. Isso trouxe revelação para aquele tempo e nos mantém revelados até hoje. Amém, queridos? Então nós vamos começar pelo Velho Testamento, pela promessa do Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Joel, no capítulo 2, e versículo de número 28. Diga, eu estou estudando sobre o Espírito Santo e seus dons. Isso vai trazer revelações maravilhosas para você. Quantos aqui já tiveram sonhos e não entendem por que sonharam, o que sonharam? Já passaram por isso? Quantos aqui já entendem que os sonhos agora revelam você? Revelam coisas para você? Aleluia, eu quero contar um testemunho pessoal. Por esses dias, eu penso que há uns 15 dias atrás, eu tive um sonho. E no meu sonho, uma serpente voadora, parecia o Avatar, o meu sonho. Uma serpente voadora, ela voava e ela queria me pegar de todos os jeitos. E eu desviava e a serpente era inteligente, cara. Eu tentava desviar para um lado e para o outro e a serpente vinha atrás de mim e ela era sábia. Eu tentava, sabe, de certa forma disfarçar e a serpente vinha e ela vinha com um chocalho, parecia aquela cascavel, né, que tem chocalho. Ela vinha avisando, eu estou indo. A cascavel é assim, não é? Ela avisa você, ó, eu estou aqui, se você passar eu te pego, não é? Só que no caso da serpente lá do Avatar, ela não avisava que estava ali, ela avisava que ia me pegar. E eu tive esse sonho, queridos, e eu falei, Senhor, eu sei que o diabo está querendo me matar, mas eu sei quem está por mim. Posteriormente, depois desse sonho, eu tive algumas dificuldades pessoais, das quais eu não vou comentar com você, mas eu sabia, porque sabia que tinha a ver com aquele sonho. O diabo estava querendo me pegar, mas Deus é maior. Quando nós entendemos que Deus é maior, que fica mais fácil. Amém. E a segunda experiência, mediante sonho que eu tive, foi da noite passada para cá.
Eu tive um sonho e eu via 4 ou 5 pessoas, como se tivesse uma coisa montada assim, e eles estavam de costa, eles eram missionários, e eles estavam de costa, tinha um negócio assim, tipo uma coisa para uma forca, você já viu o que é? Uma madeira assim para uma forca, eles estavam amarrados, 4 missionários de costas amarrados, e havia uma fogueira montada para queimá-los, como naqueles velhos tempos, e como alguns países ainda fazem nos dias de hoje. E graças a Deus que tem gente corajosa para ir lá, não é? E eu via esses missionários amarrados, e eu via acender o fogo. Eu via o fogo ser aceso, e eu ficava incomodado com aquilo, eles vão morrer, eles vão morrer, eles vão morrer, mas por dentro havia uma paz, dentro de mim. Sabe, eu ficava torcendo para o fogo não pegar, para não dar certo aquela fogueira, mas o fogo pegou, e queimou as amarras. E os missionários saíram de lá. Aleluia. E eu acordei com uma paz tão grande que eu disse, aquele diabo que estava querendo me pegar, perdeu outra vez. Sabe, queridos, Deus está por nós, e quando Ele está por nós, Ele vai te revelar coisas, queridos, que você não sabe. Ele mesmo disse, me busca, e eu vou revelar para você coisas grandes e firmes que você não sabe, que o nosso intelecto não consegue alcançar. O próprio salmista Davi dizendo, Senhor, o teu conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não posso atingir. Então, coisas que vai vir no Espírito, para mim e para você, é elevado demais para o nosso conhecimento. Joel, capítulo 2, versículo 28. Está na tela aí? Joel 2, 28. Legal, vou ficar olhando aqui que eu olho para você. O Joel 2, 28 diz, e acontecerá depois, que derramarei do meu Espírito, diga, meu Espírito. O Espírito está em letra maiúscula, então isso nos mostra que não é o Espírito humano, é o Espírito do Senhor. Ele disse, acontecerá depois que derramarei do meu Espírito. Deus promete derramar do seu Espírito. Sobre quem? Sobre toda a carne. Diga, toda a carne. É interessante, queridos, que algumas pessoas pensam que o Espírito Santo é só para alguns. E por entender que o Espírito Santo é para alguns, fica alguns freios dentro de nós. Olha, eu não consigo. Às vezes Deus fala com você, te dá uma palavra, mas você não passa a palavra, porque você fica intimidado, porque você entende que é só os pastores, ou diáconos, ou ministros de louvor, ou seja lá os mestres, que podem fazer alguma coisa. Mas Deus prometeu que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Amém? E Ele diz assim, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Irmãos, esses 3 atributos que Deus falou a respeito do dom do Espírito, está hoje com a igreja. A profecia. O que é a profecia, querido? Nós vamos aprender um pouco sobre isso. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, premonição, como diz o mundo. Não é assim? É você prever coisas, é as coisas chegarem primeiro para você, sabe? Quando o fantasma vier, você diz, eu já sabia, isso aí está tranquilo. Eu já sei até como lidar com isso. Não é assim? Então, profecia, querido, vai vir para mim e para você. Sonhos, visões, são manifestações do Espírito, são os dons do Espírito dentro de nós. Houve uma promessa de Deus, eu derramarei do meu Espírito e vocês terão sonhos, visões, vocês profetizarão pelo meu Espírito. Amém? E lá no Novo Testamento você sabe que isso se cumpriu, não sabe? Amém. Abre lá em Atos no capítulo 2, Atos 2, e versículo de número 5. Vai falar a respeito do dom de línguas. Não é? A manifestação do Espírito, o Espírito manifesto. Amém? Como o Espírito se manifestou no meio da igreja, o dom de línguas, não é assim? Então, o que aconteceu em Atos capítulo 2? Para você entender o contexto, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, né? Jesus Cristo já havia confirmado a promessa, dizendo em João 16, eu vou enviar outro Consolador. Jesus Cristo já havia confirmado a promessa, dizendo em Atos capítulo 1, versículo 5, quando o Espírito Santo vier, não é assim? Ou melhor, esperem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos pelo Espírito Santo, para que vocês sejam minhas testemunhas,
Né? E o que é ser testemunha de Cristo? É andar nas obras que ele andou. Jesus Cristo, quanto ser humano, ele pregou o evangelho, ensinou pessoas, curou pessoas, impôs as mãos, ressuscitou mortos. Você quer mais do currículo? E ele disse: eu quero que vocês sejam cheios do Espírito para que vocês sejam minhas testemunhas, para que vocês testemunhem de tudo aquilo que eu fiz, fazendo tais obras e ainda maiores, se vocês crerem. Amém? Em Atos capítulo 2 se cumpriu, eles estavam reunidos, obedecendo a palavra de Jesus, então veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa, encheu todos os que estavam na casa. Irmãos, Deus não tem filho predileto. Amém? Se você está aqui, é porque você crê no Senhor, é porque você acredita que você foi chamado por Ele, que Deus existe, que Cristo veio, salvou você e que o Espírito Santo habita em você. Amém? E se você crê, ele não tem filho predileto. Se houver qualquer mover aqui, você certamente será alcançado. Amém? Então todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas e a profetizar. Amém? E no versículo 5 disse: ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Lembra que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne? Só que naquele primeiro momento foi derramado em um lugar físico. Amém? Naquele primeiro momento foi derramado sobre aqueles que havia sido testemunha ocular de Cristo, aqueles que estavam cheios de fé, avivados por dentro, entendendo que se ele falou vai acontecer. Então eles estavam reunidos. A Bíblia fala inúmeras vezes que eles oravam incessantemente, unânime, não é assim? Então eles estavam cheios de Deus, o Espírito Santo veio sobre eles. Mas havia na cidade gente de todas as nações. Você entende? O dom do Espírito Santo não é só para você, mas é para alcançar outros. O Espírito Santo dentro de você, queridos, é para que eu e você representemos Deus para outros. Você está comigo? Os dons do Espírito não é para mim simplesmente, queridos, mas é para que outras vidas sejam alcançadas. Então havia naquele lugar pessoas vindas de todas as nações debaixo do céu. Verso 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluir a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua, estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos estes que aí estão falando? Como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elemitas e naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Então, queridos, o que aconteceu naquele momento especificamente? O Espírito Santo veio com uma capacitação, tanto para eles falarem em outras línguas, como também para outros interpretarem as línguas. Alguns dizem, queridos, que veio uma capacitação do céu para falar línguas estrangeiras. Você crê nisso? Que é possível, sim ou não? Você crê que missionários eles são mandados para outros lugares e vem uma capacitação do céu para eles poderem falar línguas estrangeiras? Então entenda, ele falou ali no mínimo 10 lugares diferentes, 10 línguas diferentes, e eles disseram: nós os entendemos todos em nossa própria língua materna. Uma capacitação de Deus para que aqueles homens pudessem entender. E o que mais me chama a atenção, queridos, o que me traz me faz abrir uma latinha de minhoca na cabeça, porque pode ser que cada um deles falava uma língua em específico, sendo línguas estrangeiras, ok? Nós levando para esse entendimento de que eram línguas estrangeiras. Cada um, então, falava uma língua específica, não é assim? E aí, cada um dos que estavam ali ouvia na sua própria língua materna. Porém, se nós levarmos para o lado espiritual, porque a Bíblia diz que os dons do Espírito são diversos, a uns é dado o falar em outras línguas e a outros a interpretação das línguas.
Se nós levarmos para o espiritual e entendermos que ali foi derramado tanto a capacitação de falar em outras línguas, como também a capacitação para interpretá-las, porque na sequência um homem levanta um discurso para aquela grande multidão de pessoas. Pedro começa a levantar um discurso para aquela multidão de pessoas que estavam ali. Alguns até zombavam, dizendo, eles estão embriagados. Mas naquele momento se levantou um homem, e eu não acredito que ele falou em 10 línguas diferentes. Se levanta um homem para falar as grandezas de Deus para uma multidão de pessoas. Então, pelo Espírito, Pedro começa a pregar, agora pelo Espírito de Deus, e pelo Espírito de Deus, aproximadamente 3.000 pessoas se convertem. Aleluia. Que capacidade é essa, querido, que o Espírito dá aos homens? Que capacidade é essa para um homem iletrado ou um homem analfabeto começar a falar e convencer aproximadamente 3.000 homens entendidos? Havia comércio naquele lugar. Havia homens de todos os lugares ali. Homens de várias línguas. E agora um homem está dando um discurso, falando das grandezas de Deus. E eles começam a se arrepender. Então eles recebem a Jesus e a Bíblia fala que eles são cheios do Espírito Santo. Sabe, irmãos, o dom do Espírito foi nos dado para nós causarmos impacto por onde nós passarmos. Amém. Amém. É necessário entendermos isso, querido, porque quando você entende isso, você não está mais só. Você está comigo? Quando você entende isso, queridos, você já entendeu que você pode fazer proezas. Amém. Porque senão você só fica do seu trabalho para casa, da casa para a igreja, com a sua vida comum. Eu tenho uma boa notícia para te dar, você não é mais comum. Amém. O Espírito Santo te capacita a fazer coisas que no entendimento humano não dá para fazer. A Bíblia fala em Atos, no capítulo 8, a partir do verso 31, a respeito do evangelista Felipe, que era um diácono, Felipe, e que foi chamado de evangelista posteriormente, porque o dom do Espírito começou a fluir dentro dele. A Bíblia diz que um anjo do Senhor apareceu a Felipe. Irmãos, tem um grupo aqui na igreja estudando Atos, né? Vou falar para vocês, se você quiser aprender sobre as manifestações do Espírito, é um bom lugar para ler. Atos dos Apóstolos. Eu poderia traduzir isso para Atos do Espírito Santo. Amém. Porque até os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, era Atos de Cristo. A partir daí, Cristo enviou o Espírito, então o Espírito agora começa a agir por intermédio dos apóstolos. Amém? E hoje seria Atos de Praia Grande. Amém. Atos de Verbo da Vida, Praia Grande. Amém. Cheios do Espírito, porque o mesmo Espírito que estava com ele lá está conosco aqui. Amém, queridos? Então um anjo do Senhor aparece a Felipe. Você percebe que para você ver um anjo do Senhor, você precisa ter essas visões do Espírito? Lembra que lá em Joel ele falou, olha, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Para você ver um Espírito é necessário que você tenha visão. Para você ver um anjo. Então o anjo falou a Felipe, ei Felipe, passa lá para o lado de Jerusalém lá. E Felipe, beleza, eu vou lá. Ó, o lugar está deserto. Imagina, querido, um anjo aparecendo para tu e falando, vai para um lugar deserto. Tem que estar cheio do Espírito para entender as coisas do Espírito. Amém. Então o anjo do Senhor fala para Felipe, olha, vai para o lugar tal, esse lugar se acha deserto. Aí nesse lugar, o que ele encontra? Encontra lá o eunuco, alto oficial ou tesoureiro da rainha Candace. A rainha da Etiópia. E esse eunuco, ele tinha costume de ir adorar em Jerusalém. O que esse homem era, queridos? Ele era um crente, mas sem entendimento. Ele era um crente tradicional. Ele era um crente conservador, porque ele tinha hábito de sair da Etiópia e ir até Jerusalém adorar. Então, quando ele está voltando, queridos, o Espírito do Senhor fala para Felipe. Olha o Espírito se movendo aí em Atos dos Apóstolos. O Espírito diz, ei, acompanha esse carro. Aí eu fico imaginando, querido, a gente hoje acompanhando um carro. Os nossos carros hoje é 60 cavalos ou mais. O Espírito diz, acompanha esse carro. E aí Felipe começa a acompanhar o carro.
E no que ele está acompanhando o carro, ele percebe que o eunuco está lendo o livro do profeta Isaías. E no livro está dizendo coisas que no entendimento não dá para chegar. Foi levado como ovelha para o matadouro, e como ovelha muda, não abriu a sua boca. Legal. O Espírito que conduziu Felipe até ali, começa a guiá-lo até a salvação daquele eunuco. Felipe pergunta: entendes tu o que vens lendo? O eunuco, por sua vez, e cheio de humildade no coração, diz: como eu posso entender se não há quem me explique? De quem ele está falando? Está falando de Isaías, está falando de outro? Do que ele está falando? Pelo amor de Deus, que negócio é esse? De ovelha muda não abrir a boca? Você já viu ovelha muda? Bate nela para você ver se ela não berra. O maior trabalho da ovelha, querido, é berrar. Eles berram. Como uma ovelha muda não abriu a sua boca. Do que ele está falando? Então, Felipe, pelo Espírito, queridos, porque o Espírito conduziu Felipe até ali. Pelo Espírito, ele começa a discorrer dessa passagem e ele chega ao Cristo. Então, salvação chega para aquele eunuco já entendeu: olha, ele tem água ali, o que me falta para ser batizado? Acontece batismo, querido, no meio do deserto. Uma vida é salva no meio do deserto. E por quê? Porque uma pessoa se deixou guiar pelo Espírito de Deus. Porque uma pessoa se permitiu a manifestar-se no Espírito. Você entende, queridos, que nós fomos chamados para mais do que uma vida comum? Amém. Nós fomos chamados pelo Espírito. E aí, você pode estar na igreja, queridos, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, sem entender quem verdadeiramente você é. Em Atos dos Apóstolos, como nós falamos, é o livro do Espírito, são as manifestações do Espírito. Irmãos, são os atos do Espírito através dos apóstolos. Mas, nesses mesmos atos, Paulo passa por um lugar e encontra ali uns irmãos crentes. Abre sua Bíblia em Atos 19. Paulo encontra uns irmãos crentes, Atos 19, versículo 1. Eu poderia dizer que eram crentes conservadores. Ele diz: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, diga discípulos. O que eles eram, queridos? Eles eram crentes já. Paulo achou ali alguns discípulos. Eu poderia dizer que ele achou uma igreja naquele lugar. Alguns discípulos que professavam a fé em Jesus Cristo. Então, Paulo começa a conversar com eles. Eu fico um pouco maravilhado com o que Paulo fala aos romanos. Paulo, escrevendo aos romanos, no início do capítulo 1, ele começa dizendo: olha, eu desejei muitas vezes ter convosco, a fim de repartir convosco algum dom espiritual. Ele diz: para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. E isso me traz a consciência do que acontece nos dias de hoje. Não é gostoso quando nós nos encontramos com um crente de outra igreja, um outro pastor, e nós começamos a conversar e discorrer sobre as experiências. E aí, rapaz, como é que é lá a sua igreja? Ei, como é que é o povo lá? Ei, como são as manifestações espirituais lá? E aí nós começamos a crescer com essas coisas, não é assim? Quando nós encontramos um irmão, imagina você estar lá em Londres. Eu achei que você não ia pegar essa, gente. Se eu falasse em Águas de Lindóia, talvez você pegava com mais força. Imagina você estar lá em Londres, queridos, aí você encontra lá, vamos supor, Sumayara está lá em Londres, passeando, vendo lá, é o Big Ben que fica em Londres, né? Para eu não me enganar aqui. Aquele relógio doido. Acho que é tudo que tem lá, porque é só o que mostra. Sumayara está lá em Londres, passeando, tirando férias. Aí encontra quem lá? Caio e Stephanie, passeando lá, ó, tirando férias. Deixou as crianças com a avó e está passando uma lua de mel lá em Londres. Olha que coisa chique. Então, olha, encontramos aqui irmãos que falam a mesma língua que a gente. E aí, rapaz, como é que tá? Está curtindo aqui? Como é que está a sua vida? Olha que legal, não é? Assim, é assim quando os brasileiros se encontram lá. Eu não tive a experiência de encontrar ninguém lá, mas já vi muito nordestino se encontrando aqui. Parece que lá só tem uma rua, todo mundo conhece todo mundo lá. Então, eles começam a discorrer, e não foi diferente. Paulo encontrou pessoas que professavam a mesma fé. E o que acontece? Começa a acontecer uma conversa. No versículo 2, o apóstolo Paulo pergunta, dizendo assim, perguntou-lhes:
Vou ler de novo para ficar melhor o entendimento. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Entenda o que ele está fazendo. Ele está falando assim: rapaz, existe o Espírito Santo aí, vocês receberam? Aí os discípulos respondem: rapaz, nós nem ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Aí eu pergunto para você, queridos, como é que a pessoa pode receber uma coisa da qual ela nunca ouviu falar? O livro de Isaías já diz: como ouvirão se não há quem pregue? Nunca ouvimos falar a respeito do Espírito Santo. Então Paulo pergunta novamente: então em que vocês foram batizados, rapaz? As minhas palavras, o rapaz é meu, tá? Nós fomos batizados no batismo de João. Algum conservador chegou até lá, falou de Jesus para eles, falou sobre o arrependimento. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Olha, os seus pecados vão levar você para o inferno. Então houve arrependimento, houve salvação, houve batismo nas águas, mas ninguém falou para eles que tinham algo mais. Ninguém falou para eles, irmãos, que agora eles poderiam andar com Deus dentro deles. Esse Deus que um dia deu o seu Filho por ele, esse Deus, querido, que enviou Jesus, cheio de poder, cheio de autoridade, para fazer proezas, esse mesmo Deus agora podia estar morando dentro deles, eles não ouviram falar. Então eles dizem: como é que nós podemos receber aquilo de quem nada ouvimos? E a Bíblia diz que Paulo, disse de Paulo, versículo 4, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus Cristo. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Então eles não ouviram falar que havia mais para eles. Irmãos, infelizmente, como eu disse, na época do irmão Reagan, no século XIX, havia muitas igrejas conservadoras. Mas, infelizmente, nos dias de hoje, há muitos irmãos conservadores. Que o mover do Espírito está acontecendo, as manifestações do Espírito estão acontecendo, e parece que às vezes nós nos seguramos em um pilar mais forte que tem, e falamos: eu quero ver o que vai acontecer. Irmãos, essas coisas chamam-se incredulidade. De que vale, queridos, ter fé para ir para o céu, ter fé para ser arrebatado, ter fé para morar com Deus para sempre, e não ter fé para habitar com Ele aqui? É a mesma fé que nós usamos para ser salvo. Nós devemos manter essa fé para andarmos cheios do Espírito. É brincadeira, que eu nem comecei a pregar ainda e o tempo já está indo embora. Essa é só a introdução. Meu Deus. Existe tanta coisa boa no Espírito para nós, queridos. Sabe que Deus nos chamou para nós andarmos de fato em novidade de vida. Não foi simplesmente, querido, para que Cristo mudasse só o seu caráter. E você dizia: rapaz, antigamente eu roubava, agora eu não roubo mais. Então já está bom, né? Antigamente eu falava palavrão, agora eu só falo palavrinha. Não falo mais palavrão, tem muito crente falando palavrinha. Muito crente falando palavrinha. Mas eu não vou por esse caminho. Não falamos mais palavrão. Amém? Mas nós entendemos às vezes que é só isso, mudou o meu caráter, então está tudo bem. Outrora eu era um lixo, posso dizer assim, a meu respeito, mas agora eu sou um homem, então mudou o meu caráter. Legal, é bom saber disso. Mas sabe, querido, melhor é saber que eu sou um homem poderoso. Melhor é saber que eu sou um homem que as coisas acontecem, se eu falar, as coisas vão acontecer, porque o Espírito daquele que criou todas as coisas, hoje habita dentro de nós. Amém. Aleluia. Não é melhor saber que somos homens e mulheres poderosos? Amém. Aleluia. Podemos fazer coisas, queridos, que o mundo não pode. Podemos mudar situações, podemos mudar circunstâncias, sim. Por que essas coisas não estão acontecendo? De repente, porque nós não estamos crendo como deveríamos.
andando à altura daquilo que verdadeiramente somos, andando no Espírito. Tem um livro de David Robson, o nome Andando no Espírito. Se você quiser, aprenda, leia ele, é muito bom. Fala só sobre oração em outras línguas. Andando no Espírito, David Robson. Oi? Andando no poder. Ela sempre vai além. Eu falei para vocês que depois vai vir melhor ainda. Andando no Espírito, andando no poder, de David Robson. Quando você entende, querido, que o Espírito Santo está em você, você anda em outro nível. Eu brinco dizendo aqui com alguns que se eu tivesse nascido em berço evangélico, eu já estava andando a um palmo do chão de tanta santidade. Eu me converti depois, tem um monte de sujeira que eu tive que limpar depois que me converti. Sabe, queridos, andar no Espírito é andar no poder de Deus, e é poder para resolver situações, é poder para te manter de pé, é poder para que você ajude a outros. É necessário você e eu entendermos isso. Os dons são diversos. Abre lá em 1 Coríntios, no capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Como eu disse, o ensino vai ficar melhor, tá? Quando as mestras chegarem, uau! 1 Coríntios, capítulo 12. E verso de número 4. Vou começar do verso 1. 1 Coríntios 12, 1. Paulo está escrevendo a uma igreja que era rica nos dons, que era a igreja de Coríntios. Amém? Mas no versículo 12, ele começa dizendo, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. Não é interessante o apóstolo Paulo estar escrevendo isso para uma igreja? Porque é possível nós estarmos na fé, mas sermos ignorantes a respeito dos dons. E aí, quando nós não entendemos os dons, vira bagunça na igreja. Coisas que eram para ser percebidas não são. Coisas que eram para ser faladas não são. Coisas que eram para ser feitas não são. Então, Paulo diz, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Então, eu pego essa palavra dos Coríntios e jogo para a Praia Grande. Quanto aos dons espirituais, queridos, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Amém? Mas eu quero que vocês entendam. Verso 2. Diz assim, sabeis, pois, que outrora, quando ereis gentis, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo ereis guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Então, quando é que o Espírito Santo ele começa a trabalhar na tua vida? Quando ele começa a te convencer a respeito do pecado. O Espírito Santo já está se movendo em você. Ninguém que fala pelo Espírito de Deus, afirma anátema Jesus, ou maldito Jesus. E ninguém pode falar Senhor Jesus, senão pelo Espírito de Deus. Irmãos, a experiência do Espírito começou no Novo Testamento, muito clara. Quando um anjo aparece para Maria e fala assim, ó, o Espírito te envolverá. A experiência do Espírito começa quando José começa a ter direções por intermédio dos sonhos. Então, o anjo do Senhor apareceu a José e disse, ó, não desce para Jerusalém não, vai para o Egito. Então, o anjo do Senhor aparece para José em sonho novamente e diz, José, pode voltar para o Egito, porque o que perseguia a criança já morreu. Ou José era um sonhador, ou era um dorminhoco, das duas uma. Mas as experiências que ele tinha, querido, eu fico imaginando, poxa, minha noiva está grávida, e agora? Rapaz, eu não acredito nesse negócio não, do Espírito Santo não. Aí vem um anjo do Senhor e fala, não tema receber Maria, tua mulher. Tem que aparecer um anjo, tem coisa que para revelar para nós tem que ser um anjo, né? Não é não essa? Tem que ser um anjo, queridos. Aí o anjo aparece em sonho. Então os sonhos que Deus havia prometido lá já começam a operar antes do nascimento de Jesus Cristo. Um anjo envolveu Maria. Maria engravidou. Agora, os dons do Espírito têm que começar a se manifestar em José, senão José ia dar uma... Maria, sai fora, não é de Deus não esse negócio. Mas os dons do Espírito, visões, sonhos, começam a revelar para José, rapaz, é verdade isso aí. Se não fosse um anjo falando, queridos, o negócio ia dar ruim lá. Mas apareceu um anjo falando, amém? As manifestações do Espírito. Então, essas coisas fica clara que ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito.
Antes que eles colocassem nome, antes que ele desse o nome Jesus, tinha que ser pelo Espírito. Amém? Aí ele começa a dizer no versículo 4, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é aquele que opera tudo em todos. Eu preciso concluir, mas eu tenho que falar algo para vocês. É necessário termos maturidade com respeito aos dons espirituais, queridos. Nós temos muito problema na igreja, eu vou dizer na pessoa de pastor, defendendo a causa. Porque, irmãos, existe o dom ministerial, que é o pastor. Existe um dom chamado profecia ou profeta. Irmãos, o profeta, quando ele é imaturo, ele dá muito trabalho. Por quê? Porque o profeta está aqui no meio do culto e ele tem sensibilidade, tem a ver com o dom dele. Então ele está vendo anjo, está vendo demônio, ele está vendo tudo. E o pastor às vezes não está vendo nada, o pastor está vendo os irmãos. O pastor está olhando para os irmãos. Ih, rapaz, será que o Caio está bem? A carinha dele não está legal, não. Rapaz, o Márcio está... O pastor está olhando aqui. E o profetão, rapaz, Deus está dando tanta revelação para ele. Porque tem a ver com o dom. Os dons são diversos. Mas aí o profeta diz, pastor insensível. Aí o pastor sofre com esse profeta, tem que treiná-lo, tem que instruí-lo, né? A Bíblia diz que até o momento em que o herdeiro é menor, em nada ele difere do servo. Então eu poderia dizer até o momento em que o profeta é menor, até o momento em que o evangelista é menor. Já viu o evangelista na igreja? Rapaz, a igreja pode estar fluindo, bombando, cheio de gente, mas o evangelista fica, ninguém fala em ganhar alma. É o dom dele, está com ele lá. A igreja está cheia de gente. A gente está pulando de alegria, voando como águia, todo mundo. E ele, todo mundo voando aí. Ninguém ganha alma. Então, os dons, nós precisamos entender, os dons são diversos. Mas o Espírito é o mesmo, querido. Há um Espírito operando para o pastor cuidar da igreja. Há um Espírito operando para o evangelista ganhar almas. Há um Espírito operando para o profeta chegar em você e falar, pá, é isso. E salvar a sua vida com uma palavra. Precisamos ser maduros. Por isso a Bíblia diz, com respeito aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Ele diz, há diversidade nas realizações. Você sabe que tem gente, irmãos, que só de estar perto assim, alguém já diz, fiquei curado. Você já viu testemunhos assim? Só de estar perto. Por quê? É a realização dele. Ok? Aí a gente pega aquele e julga todos os outros. Esse aqui é crente, agora esse daí, não curou ninguém. Não, irmãos. O Espírito é o mesmo. Amém? De repente aquele ali curou a pessoa, e se não tiver alguém para ensinar aquela pessoa, instruir e dizer, você é curado, permaneça na cura, permaneça na cura, permaneça na cura, no dia seguinte aquela pessoa está com a mesma doença. Porque recebeu, mas não segurou, não aprendeu a segurar. Diz assim, versículo 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Então, irmãos, deixa eu dizer algo para você, quando o Espírito chamar você para dar uma carreira na igreja, não fica se perguntando não. Parece que a gente está esperando alguém correr primeiro. Não é assim? Porque se eu correr sozinho, o que vão pensar de mim? Ou a gente está esperando o momento oportuno, quando a bateria estiver fazendo bastante barulho, quando tiver todo mundo pulando, então eu vou correr, que aí ninguém nem percebe que eu estou correndo. Aleluia. Tem dias que eu venho aqui orar pela manhã, e eu começo a orar e dar voltas nessas cadeiras assim, correndo. 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 Eu vou correndo e rindo, e orando. É bem verdade que com 10 voltas eu já não estou aguentando mais. Tem corpo. Já tentou correr rindo e orando? Geralmente correr é inspira, respira. Correr rindo e orando, meu irmão, não dá não. Mas sabe, não tem ninguém vendo. Você está sabendo o que eu estou contando para você agora. Por quê, querido? A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Já teve dia de eu começar a pular e dançar na minha casa, porque eu sabia que eu estava precisando de algo. E de repente vem um ímpeto, olha, dança, pula, canta, e eu começo a fazer. E a resposta vem.
Porque toda vez que o Espírito te chama para algo e você obedece, respostas vai vir. Amém. Sempre visa um fim proveitoso. Irmãos, tudo que acontece na sua vida com respeito às coisas espirituais, creia, coisas grandes estão para acontecer. Você pensa que culto como aquele que nós tivemos aqui sábado e domingo passado, vai ficar só nisso? Irmãos, coisas grandes aconteceram no nosso meio aqui. Possa ser, querido, que houve a manifestação da cura, mas a pessoa ainda está com o mesmo problema. Mas aquela pessoa foi curada. É só uma questão de tempo para ela começar a ver. Por quê? Porque eu não acredito que manifestação igual àquela, querido, seja para a gente ficar do mesmo jeito, não. Teve gente que caiu 4 vezes. Caiu 4 vezes para quê, querido? Só para confirmar a palavra, o justo pode cair 7 vezes? Não, eu sei que aconteceu coisas, naquele dia aconteceu coisas aqui. E eu sei, querido, que em breve você vai começar a experimentar e dizer, rapaz, que coisa grandiosa é essa? Se você não tiver os olhos abertos, você não vai perceber. As coisas só vão acontecer e você não percebe. Acontece igual a mim. Quando eu me converti, eu tinha gastrite, pelo menos eu sofria de dor, e diziam que eu tinha gastrite e sinusite. Eram 2 ites que eu tinha. E eu me converti, comecei a andar com o Senhor, e comecei a andar com o Senhor, e comecei a andar com o Senhor. Daqui a pouco rapaz, nunca mais esse negócio veio, né? Sumiu. Mas eu não estava percebido, eu fui perceber um tempão depois. Eu disse, que bom, né? Dor no estômago de você se curvar de dor, e agora você já não tem mais. E aquela ite que, eu não sei quem já teve aqui, eu não vou perguntar quem tem, porque eu creio que você não tem. Amém. Mas eu não sei se alguém já teve aqui essa ite, dói demais a cabeça, parece que a cabeça vai explodir. Diga, eu não quero mais não. Versículo 8. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. Você vai aprender um pouco mais para frente a respeito de palavras de sabedoria. Eu creio que uma das pessoas que vai estar ensinando vai falar para você. Se eu começar a falar, eu não paro mais nunca. Há outros, no mesmo Espírito, palavra de conhecimento. Há uma distinção entre palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. No português, parece a mesma coisa. Sabedoria, conhecimento, parece a mesma coisa, mas há uma distinção. Como eu disse, não vou discorrer agora, vou deixar para o próximo. Amém? Há outro, no mesmo Espírito, a fé. Agora você entende que a fé aqui aparece como um dom? Não é a fé que eu e você temos, simplesmente para vir na igreja. É o dom da fé. Quantos aqui, quando novo convertido, entendeu que podia ressuscitar mortos? Você já passou por esse entendimento de você ter desejo de ir lá no cemitério e botar a mão em todo mundo e todo mundo levantar? Vou dizer a você, a maior ignorância. Se Deus não falar com você, não faça não. Porque o dom da fé é algo diferenciado. Deus fala com você. Irmãos, tem que ser cheio do dom da fé. Eu não estou falando só da fé, não. Eu estou falando do dom da fé, para você chegar diante de um caixão e dizer, levanta aí, rapaz, o que você está fazendo? E a pessoa ir levantar. Um homem chamado Smith Wigglesworth, ele passou por isso, ele tinha esse dom, então Deus usava ele para ressuscitar mortos. E ele ressuscitou, parece que 19, se não me falha a memória, acho que foi um número de 19 pessoas que ele foi lá e levantou dos mortos, porque Deus falou com ele. E teve alguns que ele levantava e caía de novo. Já experimentou isso? Levanta em nome de Jesus, morto, pá. Mas porque Deus falou com ele, porque havia fé, o dom da fé dentro dele, então aconteceu do modo que ele fez, amém? Então não tente fazer se Deus não falar com você, amém, queridos? Deus tem o controle de todas as coisas. Há outro no mesmo Espírito, dom da fé, e há outro no mesmo Espírito, dons de curar. Esses dons de curar, como eu disse, há um dom específico para alguns, mas a fé é para todos, ok? A Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que creem. Então, se você crê, você pode orar, impor as mãos, orar. O seu papel é impor as mãos e orar em nome de Jesus, e o papel de Deus é curar. Você está comigo? Mas existem aquelas pessoas que têm dom mesmo. É o dom de curar. Aí você chega lá, de repente, estou curado. Amém? E nós precisamos estar
apercebidos. Eu creio que aqui tem pessoas com esse dom. Amém. Aleluia. Verso 10, a outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas e a outro, a capacidade para interpretá-las. Mas o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo a cada um como lhe apraz, a cada um individualmente. Amém. Esses dons é para a igreja, queridos. Ele está falando dos dons espirituais. Se você prestar atenção, os frutos do Espírito são 9. Os dons espirituais são 9, que operam em mim e em você. Você só precisa descobrir qual é o seu. Você tem costume de se olhar no espelho? Se eu perguntasse para alguns aqui, qual o tipo do seu cabelo? É liso ou é cacheado? Você diria, o meu cabelo é cacheado. O meu é liso. O meu é pintado. Alguns dizem. Por quê? Porque você tem costume de se avaliar no espelho. Não é assim? Comece a avaliar-se a si mesmo. Procura o que você tem, irmãos. Porque há algo de Deus dentro de você, que é o Espírito de Deus, guiando você e dando a você dons que habita dentro de você para coisas específicas. Eu me lembro de uma mensagem de Myles Munroe, aqui no Brasil, e quando ele chegou no Brasil, a primeira palavra dele, ele começou a falar a respeito do cemitério, dizendo, ali, irmãos, há riquezas que nunca foram usadas, há músicos que nunca comporam, há jogadores que nunca jogaram futebol, ele falou. Há empresários que nunca investiram em nada, empreendedores que nunca fizeram nada. E eu quero dizer para você, queridos, quantos profetas tem na igreja que nunca profetizaram? Eu não estou dizendo que você está morto, não. Você só está desapercebido do que Deus te chamou para fazer. Existem dons de curar aqui dentro. Mas, às vezes, Michele, enquanto estava ministrando, ela falou sobre o espírito de ousadia. Às vezes, queridos, nos falta ousadia para poder ir e fazer o que Deus falou conosco para fazer. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos. Quantos aqui costumam ter sonhos e visões? 3 pessoas levantou a mão, mas tem mais. Deus está falando com você. Você está vendo coisas, às vezes não é para você, não é para você compartilhar com outros. Mas eu sento lá no fundo da igreja. É você, irmãos. Você não é o filho de Deus que senta no fundo da igreja. Você só é o filho de Deus. Amém. Então creia, irmãos, nos dons espirituais. Usufrua daquilo que Deus deu a você. Capacidade de ver futuro, capacidade de ver coisas, capacidade de interpretar coisas, capacidade de andar nos dons que Deus deu e fazer proezas nesse tempo. Diga, eu estou pronto para os atos de Praia Grande, mediante o Espírito. Fica de pé comigo.